Oi, amores, vamos começar a pintar? Pessoal, estou com a máquina aqui, tá? Com lírios, pra gente estar começando a fazer aqui o fundo da pintura, tá? Eu sempre gosto de iniciar, gente, fazendo o fundo todo primeiro, tá? Lembrando que aqui nesse risco tem vários cantinhos, né? Pra iniciar, eu vou estar trabalhando aqui com a cor amarelo bebê, que é um tom bem clarinho. Vou com o auxílio de um pincel pituar, tá? Ó. Número 4 é um excelente tamanho. Vou usar para dar profundidade o Siena Natural Fumê e talvez eu use o Sépia também, tá bom? Lembrando que algumas partes, principalmente nos cantinhos, nós vamos estar precisando de um pincel chato para fazer esses cantinhos para ficar com melhor acabamento. Já que o pincel, ele é um pouco maior e ele não consegue chegar nesses cantinhos, tá bom? Então, evita um pouquinho de manchar algumas partes para depois não ficar ruim de fazer a pintura, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se tiver auxílio de um pratinho, tá? É o ideal. O seu pincel pituá, ele tem que estar... Ó, minha tinta tá aqui, o pituá tem que estar limpo e seco. Eu vou pegar a tinta, ó. Venho no pratinho, ó. Tirando todo o excesso. Dessa forma, com esse movimento aqui, gente, ó, eu faço com que a tinta, ele entre nas cerdas do pincel, tá? E quando eu vier ao tecido, ele vai sendo distribuído e descarregado aos pouquinhos. Então, o movimento é assim, ó, circular, com a mão bem leve, as cerdas encostam pouco no tecido, você nunca pressiona o seu pincel, tá bom? Não há necessidade de pressionar. Vamos colocando carga de tinta aos poucos, até dar aquela tonalidade que você quer, tá bom? É melhor você acrescentar do que tentar tirar. Por isso, a gente vai colocando a tinta aos pouquinhos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela essa parte de dentro, tá? Ó, então, eu venho com movimento circular, ó. Como o meu pincel está... Gente, desculpa aí, tá? Minha garrafa caiu aqui. Como o meu pincel, ó, tá bem sequinho, ó, eu vou fazer um fundo seco, tá? Não vou precisar nem do clareador para me ajudar aqui. Porque o meu pincel, ele tá bem sequinho mesmo, ó. E aí, eu vou observar, ó, as partes que tem o fundo. Não precisa fazer, puxar muito, só um pouquinho. Ó, venho aqui, ó, abaixo, ó. Aqui também, nesse intervalo, ó. Preciso colocar um pouquinho. Não se preocupe se por acaso ficar alguma parte que você não colocou o fundo, tá? Às vezes a gente esquece de alguns espacinhos. Depois que a pintura já estiver feita, você volta e corrige com um pincelzinho menor, tá bom? Então, eu venho, ó, com o movimento circular, ó, descarregando a tinta. Outra dica que eu quero dar pra vocês, e essa é bem importante, tá bom? Esse é um risco que tem muitas pontinhas, tá? E as pontas da flor é muito parecida com as folhas, tá? Então, eu quero que você mantenha o desenho próximo de você para você fazer qualquer tipo de consulta se você ficar com dúvida se é uma folha ou uma pétala, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sempre no meu pratinho, ó, fazendo isso aqui, tá? Todas as vezes que eu pegar a tinta. Então, vamos lá, observação, onde tem os cantinhos, ó. Movimento. Aqui a gente não vai fazer um chãozinho, vamos fazer só mesmo o fundo, né? Se você quiser colocar, pode colocar um tonzinho mais escurinho, ou um tonzinho mais diferenciado aqui. Ó, e eu tô vindo em todos os cantinhos, ó, com movimento circular, sem botar muita força no pincel. Ó, mais tinta, ó. Se eu pegar muito, ó, eu pressiono lá e venho na outra direção aqui, tá? Pode usar uma bandejinha de isopor, um pratinho. O pratinho é legal por quê? Porque você lava e usa novamente. A bandejinha de isopor você tem que descartar, tá? Mas se tiver bandejinha de isopor aí de carne, é só você lavar, pôr pra secar e reutilizar, tá bom?
Ó, nessa parte de baixo aqui também eu preencho, tá? Eu vou subir um pouquinho, gente, com essa sujeirinha aqui, ó. Só um pouquinho na parte de cima. Deixa eu ver se a câmera tá pegando, ó. Nessa parte de cima eu vou subir um pouquinho aqui também, ó. Tá? Aqui assim, ó, eu posso fazer assim. É aqui de dentro vai ter uma parte vazada, tá? Vai ter uma parte meio vazadinha ali, ó, sujeirinha. Tá? Não precisa fazer uma roda em volta, tudo não. Bem leve. Só com a sujeirinha, ó. Certo? Agora a gente já terminou aqui, ó, com esse tom. Tá? Vamos deixar ele aqui do lado. Deixa o seu pituá sem lavar no cantinho, que se a gente precisar dele para esfumar alguma parte, ele tá seco. Quando você entra com o seu pituá dentro d'água após fazer um trabalho, o que que acontece? O pituá, ele tem as cerdas bem cheias assim, certo? Então, o que que acontece? Muita água entra e mesmo que você seque o seu pincel, ainda fica água acumulada nessa parte de metal que a gente chama de virola, tá? Então, por que que a gente fala para ter mais de um pincel? Porque dependendo do efeito que você vai fazer, você vai ter que lavar o pincel. E aí você não consegue secar ele de forma que ele fique bem seco. E aí sim você precisaria de um outro pincel, né? Para você ter um melhor resultado. Porque se você lavar o pincel, né, e achar que ele ficou, e secar, e achar que ele ficou sequinho, e tiver excesso de água, quando você vir no seu trabalho, aqui, ó, o que que vai acontecer? Você colocou tinta e tem água aqui na parte de cima. Essa água, ela vai descer, encontrar a tinta, quando você colocar no seu tecido, ela vai formar uma mancha, tá? Ela forma uma mancha, se tiver água demais, ela vai se abrir e manchar mesmo o seu pano. Então, tenha atenção nesses detalhes. Quando falar limpo e seco, é realmente seco. Vai lá no seu paninho sem preguiça e seca muito bem o seu pituazinho, tá? Então, de preferência, aí tenha pelo menos 2, tá? Se puder, vai comprando aos pouquinhos. Isso mais para quem tá iniciando, tá bom, gente? Ó, vou pegar um pincelzinho aqui, um pincelzinho chato, tá? Eu vou explicar novamente, porque assim, tem sempre gente nova chegando no canal e às vezes eu posso usar algum termo aqui para me referir e a pessoa não conseguir entender, tá? Então, eu vou falar para vocês que esse aqui ele é um pincelzinho chato. Por que ele é um pincel chato? Porque a cerda dele é reta, então a gente chama de pincel chato. Esse é da Castelo C522, número 10, tá? Mas você pode estar usando o 12 também, porque aqui é um desenho maior, tá? Lembrando que os pincéis eu compro com a Flávia Artesã, tá bom? É só você entrar em contato com ela e adquirir o seu também, tá? Ó, acabei de verificar aqui, ó, que tem um espacinho que eu não coloquei, ó. Como o meu pincel ainda tá sujo, já consegui colocar lá um pouquinho de cor. Então, vamos lá para a segunda parte? Na segunda parte, você vai identificar todos esses cantinhos, ó. Todo cantinho que for um Vzinho, ó, você vai sombrear um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, na lateralzinha. Aqui a gente tem, ó, um botão. Ó, eu vou pegar a tinta no canto do pincel, pouquíssima tinta sempre. Ó, e com o canto do pincel, bem o cantinho, ó, eu vou encaixar o canto do meu pincel com o cantinho aqui que precisa da cor que eu vou colocar, tá? E aí eu esfumo pra fora, ó. Eu não sei se tá dando muita sombra, pessoal, mas se tiver, vocês deixem nos comentários aí que vocês não conseguiram ver, tá bom? Ó, sempre pouquinho eu venho colocando, ó, todo cantinho que tiver um Vzinho, você vai estar colocando essa sombra. Ó, coloca e trabalha essa sombra com movimento circular, porque novamente a gente quer aquele degradê, tá? Próximo ao risco a gente quer a cor mais intensa, e quando você vai afastando do desenho, ó, a tinta ela vai suavizando, a cor ela vai formando o degradê mesmo.
Gente, se algum momento aqui eu citar alguma palavra que vocês não sabem o que significa na pintura, tá? Na minha forma de ensinar, vocês podem estar comentando aí, tá? Não tenha medo de fazer comentários. Os comentários são o feedback que eu recebo do meu trabalho, tá bom? Então, é importante você que é minha aluna, que trabalha com as minhas apostilas, que está sempre aqui no meu canal, venho aqui, gente, bem abaixo aqui também, tá? Vou colocar um pouquinho. Saber entender o que eu falo, tá bom? Então, ficou com alguma dúvida? Comenta aí. Depois eu respondo, tá? Ó, venho bem abaixo aqui, ó, dessa... Eu não sei se fala manivela, fala pra mim aí. É manivela, é roda. Ó, vou colocar só um pouquinho aqui, depois a gente continua lá, eu vou continuar aqui. Ó, todos os cantinhos você vai ter que fazer isso. Você pode ir fazendo comigo, eu tô pintando devagarzinho, tá? Ó, trabalho bem com movimento circular, espalho bastante, pra ficar muito lindo esse trabalho, ó. Sempre pegando a tinta no cantinho do pincel, tá? Se por acaso aparecer pequenos espaços entre as flores, depois você pode estar vindo com um pincelzinho ainda menor e tá fazendo o preenchimento, tá? Olha, observem para você ver o jogo de sombra e de luz que a gente faz. Aqui eu coloquei uma cor clara, que é para ser o meu tom mais claro, seria o tom de iluminação, certo? Olha para vocês ver, quando eu coloco um pouquinho de profundidade, como ganha volume a pintura. Como a pintura sai do tecido. Dá essa dimensão de profundidade. Então, gente, se eu vier aqui agora com o CEP e colocar mais um pouquinho em cada cantinho desse, a minha pintura ela vai saltar do tecido, ela vai ganhar volume, ela vai crescer, tá? Então, é importante você saber que o fundo é a etapa mais importante da sua pintura. É ela que vai realçar, se ela vai ofuscar o seu trabalho ou se ela vai ressaltar aquilo que você está pintando. Então, se você colocar, por exemplo, um fundo muito escuro, pode ser que o desenho em si nem apareça. Ou se você colocar um fundo muito claro, acontece de ficar muito apagado tudo. Então, tem que saber mediar, tá? O equilíbrio entre a sombra e a luz que faz dar esse volume e crescer o seu trabalho, deixar a sua pintura mais bonita, tá bom? Então, quando eu falo com você, comece primeiro fazendo o fundo, é importante você fazer isso, tá? Muitas meninas às vezes me mandam foto, ó, comecei a pintar esse, mas aí logo de cara na foto eu já percebo o que ela tá fazendo. Ela não fez o fundo, mas já começou a fazer as folhas, né? Sem ter feito o fundo. Sendo que na videoaula eu expliquei para fazer o fundo primeiro. Então, gente, eu sei que às vezes pode ser chato seguir uma videoaula longa, com muito falatório, mas tudo é questão de aprendizado. É a mesma coisa a escola. Se você começa no pré, você não começa logo com lápis e canetinha, né? Você começa lentamente até você ir evoluindo. Lembra que tem algumas séries que você nem usa caneta? Só quando você atinge sexta, sétima, oitava série que você começa a usar caneta? Então, a pintura é a mesma coisa. Passo a passo você vai atingir até aquele momento, tá? Então, por exemplo, eu tô morrendo de vontade de pintar aqui os lírios. Tem muito tempo que eu não pinto lírio. Mas eu não posso passar na frente e pintar os lírios. Por quê? Porque tem todo o restante que vai vir primeiro antes do lírio. Então, a gente tem que saber aguardar e ter paciência. Tudo no seu devido tempo vai chegando no local, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque eu já falei demais, né, gente? Bora. Ó, aqui nos cantinhos, ó. E se você que chegou aí agora, gostou da minha aula, tá? Quer vir participar aqui, ó, desse ateliêzinho comigo?
da apostila 7, gosta de pintura, gosta de costura, entre em contato comigo, vem pintar. Adquire a sua apostila por R$ 20 apenas e tenha videoaulas bem explicativas, com todas as dicas, certo? Por um preço super acessível, simbólico mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, eu continuo nos cantinhos, tá? Venho sempre colocando no cantinho. Ó. Aqui também, ó. E assim eu vou dando a volta toda, tá? Ó, aqui também. Ó, e aqui eu tenho que esfumar bastante, tá bom? Tem um botão aqui, ó, bem próximo onde fica a agulha. Ó, dou aquela esfumada, por quê? Se a agulha está aqui assim, ó, tem essa parte aqui da máquina, ela naturalmente vai projetar um pouquinho mais de sombra nessa região, tá bom? Então, você pode colocar aí um pouquinho mais de cor. Ó, e vou acrescentando, vou fazendo todo o fundo, puxando pra fora. Trabalhando mais. Gente, fez a pintura, me marca nas redes sociais para me compartilhar o trabalho de vocês, tá bom? Eu fico super feliz quando vocês me marcam, eu sempre compartilho lá nos meus stories. Até pra gente estar vendo a evolução do trabalho, né? Tem meninas aí que estão comigo desde a primeira apostila, agradeço de coração o carinho de vocês. Já começando aqui, ó, agradecendo também você que já entrou aí, já deixou aquele like logo de início. Muito obrigado, tá? O YouTube, ele reconhece que o canal tá sendo relevante, que a aula tá sendo boa para você e que pode ajudar mais pessoas quando você deixa o like e o comentário, tá bom? Se você assiste a minha aula, gosta, mas não deixa o like, o YouTube entende que você não gostou da aula, que o meu conteúdo não serve, não é bom para outras pessoas, tá certo? Então é importante deixar o likezinho aí, tá? Eu sempre peço, muita gente diz que esquece, mas é tão importante, pessoal. Então, já chega logo dando like, tá? Se tiver aí, de repente, alguma crítica, coloca embaixo aí nos comentários. Ó, na parte de dentro aqui também, ó, tá? Eu vou colocar em alguns cantinhos, ó. Essa parte de dentro aqui, ó, vai ser um pouquinho demorado, tá? Tem vários cantinhos aqui pra gente tá colocando. Mas vai ficar bonito, tá? Garanto pra vocês que vai ficar bem bonito esse trabalho. Vocês já viram que eu coloquei um crochêzinho azul aqui. Outra coisa, gente, esse crochê aqui não fui eu que fiz, tá? Foi uma parceira aqui do meu canal, Clésia Marta. Ela faz crochê, tá? Crochê e faz pintura também por encomenda. Vou deixar o contato dela na descrição do vídeo, se você tiver interesse em adquirir aí os crochêzinhos ou até mesmo a pintura, tá? Ela trabalha aí com as minhas apostilas e também com bonequinhas do professor Rogério, outro parceiro aqui do canal, tá certo? E pincéis e stencil, nossa parceira aqui, loja que eu recomendo, é da Flávia Artesã, contato também tá na descrição.
Pode comprar seus pincéis lá, inclusive com o kitzinho que leva o meu nome, para auxiliar vocês aí a estar me acompanhando e usar os mesmos pincéis que eu, tá bom? Ó, viu como já deu o volume? Certo? Agora, a gente vai para segunda parte do fundo. Por que segunda parte? Porque eu coloquei a cor clara, que foi o amarelo bebê, coloquei o tom intermediário, que foi o siena natural, e eu vou colocar mais um tonzinho também, mais na parte de baixo, que vai ser o sépia, tá? O sépia vai ser a minha profundidade, tá? Então, se eu já peguei pouco siena, eu vou pegar menos sépia ainda, tá? Desculpa, pessoal. Trombei aí. Então, vamos lá. Cantinho do pincel, vou continuar com o mesmo pincel, pincel 10 da Castelo, ó. E eu vou observar quais cantinhos, ó. Tá mais profundo, mais escondidinho. E nesses cantinhos, ó, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Bem no cantinho, ó, esfumo pra cima do siena natural fumê. Outra coisa, não coloque muita tinta. Você não pode cobrir todo o siena natural fumê. Se você cobrir ele todo, não faz sentido você fazer essa etapa dessa forma, né? Então, pouquíssima tinta e esfume bem para formar um degradê bem bacana, ó. Ó, então vamos observar novamente. Ó, aqui a gente colocou siena e aqui a gente tá intensificando com um pouquinho de sépia. Observe o cantinho para você ver a profundidade que ficou, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer pra sua pintura ter volume, tá? E ter paciência em trabalhar o fundo, gente. Eu sei, eu também quero fazer logo a pintura dos lírios, mas a gente precisa ressaltar esses pontos, tá bom? E esfumar bem, muito mesmo, pra ficar bem mesclado e não ficar manchado, tá? E aqui a gente vai fazendo, tá? Vou fazer mais aqui, ó, nessas partes do lírio mesmo, viu? Principalmente nessa parte de baixo aqui. No cantinho. Ó, deixa eu trabalhar aqui que eu vi que ficou uma manchinha ali. Então, eu volto, ó, e dou aquela esfumada. Tá? Se quiser usar o clareador, também ajuda muito. Eu tô fazendo esse fundo aqui sem o clareador, porque muitas das vezes a gente acha que para fazer o fundo tem que ter o clareador. Não, gente, dá para fazer sem. É claro que o clareador vai te dar agilidade aqui, né? Mas dá para fazer, ó. Estou fazendo sem nenhum tipo de artifício, nenhum diluente, nenhum clareador, só tinta, pincel e o tecido, tá? Então, aqui, ó, pontinhos mais profundos, mais escondidinho, ó. Venho colocando, vou esfumando. Ó, outro cantinho, ó. Venho aqui também, ó, vou trabalhando todo o fundo.
Ó. Tá? Certo? Então, tá pronto o nosso fundo. Se por acaso, depois que a gente fazer a nossa pintura, você vê que ficou algum espacinho, alguma parte que você não colocou sépia, ou que você acha que precisa tampar, aqui mesmo tem um pequeno espaço minúsculo. Mas eu só vou trabalhar nesses 2 pequenos espacinhos que tem, depois que eu fizer a minha pintura, e aí eu vou vir com um pincelzinho bem pequenininho para me dar o acabamento, tá bom? Mas inicialmente é esse aqui, o nosso fundo. Ó, agora eu tenho a opção de fazer as folhas que estão por baixo ou começar logo já pintando a máquina, tá? Eu vou começar pelas folhas, mas depois a gente vem pra máquina, porque depois que a gente fazer a pintura da máquina, a gente precisa de um tempo para ela secar e a gente tá fazendo outros detalhes, como o uso do estêncil para decorar, tá? E o último passo que a gente vai fazer depois da máquina estar bem sequinha, a gente vai vir nos lírios, certo? Meninas, deste lado tem um botão aqui, ó. Eu vou dar um zoom porque a gente vai fazer o botão e essas 2 folhas aqui. E aí, é só você repetir nas outras folhas. Lembrando que aqui tem algumas folhas por baixo. Essas folhas por baixo, elas ficam com um tomzinho mais escurinho, tá? Por quê? Porque estão saindo por baixo, como os lírios estão por cima, vai projetar maior quantidade de sombra nelas, tá? Então, elas ficam com a cor mais escura. Essas folhas mais da lateral, que estão mais inteiras, visivelmente, vocês façam com um tomzinho mais claro, tá bom? Ó, vamos pro botão. Então, o botão eu vou começar assim, ó, gente, ó. Eu vou colocar amarelo bebê bem aqui assim, ó, bem na ponta. Tô usando com pincel da Castelo, tá? O mesmo pincel que eu usei pra fazer o fundo aqui. Número 10, ó. Pra fazer o preenchimento, ó. Trabalho, ó, a tinta. Puxa, ó. Mais amarelado. Nessa parte de baixo que eu deixei sem colocar tinta, vamos colocar o verde, tá? Eu escolhi aqui o verde folha, por ser um verde mais claro, tá? Se o botão tá saindo, o verde tá bem mais suavezinho. Ó, pegar a tinta de um lado só e eu vou subir na lateral aqui um pouquinho. Tá bom? Ó, trabalha aqui o degradê, ó, pra ficar bem bacana. Feito isso, eu vou limpar o meu pincel. Venho aqui no branco, ó, e eu vou colocar um pouquinho do branco aqui na ponta. Nossa, minha tinta branca tá horrível. Ó, um pouquinho do branco bem aqui nessa lateral, nessa pontinha aqui, ó, que vai ser a ponta que tá recebendo mais iluminação. Ela tá lá em cima, né? A gente vai criar aqui umas lervurinhas com o branco, tá? Mas vamos aguardar secar aqui, aí a gente vai puxar umas lervurinhas com a tinta branca, pegando tinta de um lado só do pincel e usando o pincel da Condor 421, pincel para acabamento, tá? Gente, desculpa, tem barulho aí do vizinho molhando as plantas, tá? Agora vamos pra folha. Ó, pra folha a gente vai começar fazendo o preenchimento. Se quiser tá usando aquela misturinha que eu já falei pra vocês, que é amaciante e álcool, você pode estar usando aqui pra ajudar a correr melhor essa tinta, tá? Eu vou pegar a minha aqui. Amaciante e álcool, tá? Você coloca 3 partes de amaciante, 3 ou 4 de amaciante pra mais ou menos uma de álcool. Vai ficar uma misturinha mais líquida, tá? E você usa no centro de onde você for pintar, tá? Porque tem álcool e o álcool ele se expande um pouco, tá bom? Essa misturinha te ajuda muito em dias de calor. É uma misturinha caseira que eu aprendi com a Ivani Santos. E ela tem canal aqui no YouTube, se você quiser ir lá ver as videoaulas dela, pode ficar à vontade, tá bom? Então, vamos lá? Ó, vou fazer o preenchimento, ó.
tá? Outra dica super interessante que eu quero dar pra vocês aqui. Em relação à pincelada, tá? Nós não pressionamos muito o pincel, evite o máximo de esfregar, tá? Com muita força, porque você danifica o seu pincel. Olha, com essa misturinha a tinta corre muito facilmente. Olha que maravilha, tá? Você danifica o seu pincel e as cerdas dele abrem muito rapidamente. Então, atenção nesse detalhe, tá? Fiz aqui, nessa parte mais que tá saindo por baixo, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o verde grama, que é uma cor muito linda, ó, e eu coloco de baixo pra cima, usando o pincel de lado, ó, pra criar esse efeito, ó. Tá? Observe como eu faço a pincelada curvada aqui, ó. O que que acontece? Parece que a folha realmente ela tá caindo aqui por cima. Tá? Preenche bem a trama do tecido. Feito isso, vamos estar vindo com verde pântano, que é um verde bem escuro. Ó, com o verde bem escuro, que é o verde pântano, eu vou fazer uma lervurinha mais central aqui, ó. Tá? Aí, desse lado aqui, ó, onde está aqui por baixo, ó, eu só dou uma esfregadinha com a sujeirinha que tá no meu pincel pra ficar um pouquinho mais intensa a cor. Tá? Vamos fazer mais uma, eu puxo pra cá. Agora, vamos fazer essa aqui. Aí, a mesma coisa, ó, preencho da ponta da folha com o pincelzinho de lado, tá? Que eu tô usando até o pincel da Condor 421, tá? Mas pode ser o pincel de acabamento aí, tá? Por que que eu gosto de usar esse pincel aqui, ó? Pincel de preenchimento que eu falei, tá, gente? Desculpa. Por que que eu tô gostando de usar esse pincel aqui, ó? E o meu pincel não tá estragando, eu estar fazendo preenchimento com o pincel de acabamento. Porque eu tô colocando o pincel bem de levinho, ó. Tá? Eu não aperto o meu pincel, não. Se eu apertar, eu danifico as cerdas do meu pincel rapidinho. Tá, ó? Levo pra lá. Depois eu venho de dentro, ó. Com o pincelzinho de lado, ó. Puxando, ó. A minha misturinha, gente, é muito legal pra fazer isso aqui. Minha não, tá? A misturinha que eu estou utilizando aqui. Olha. Vou puxando, ó. Seguindo o movimento da folha. Depois que já tiver tudo preenchido, eu pego tinta de um lado só, ó. Aí, na parte de baixo aqui, ó, eu escureço um pouquinho, ó. Tá? Aqui em cima, uma isquinha de nada, só um pouquinho. Afinal, essa pétala está por cima, ó. Trabalho pra ficar nada grosseiro. E dessa forma, vocês vão estar fazendo as outras folhas, tá? Depois, se a gente achar necessário, a gente vai iluminar. Mas, na verdade, o objetivo nem é iluminar isso aqui depois. Por quê? Por isso eu usei o tom de verde mais claro. A folha, ela fica bem verdinha assim mesmo, tá bom? Então, é só repetir essa folha em todos os outros desenhos que tem, tá bom? Novamente, as folhas que estão mais por baixo, você coloca um pouquinho mais do verde grama, tá? E do verde pântano, certo? Façam uma de vocês aí pra gente dar continuidade aqui, porque eu vou fazer as minhas, tá bom? Pausa o vídeo agora. Olha, amoras, fiz todas as folhas, tá? Aqui eu esqueci de falar pra vocês que aqui tem um botão também, tá? Depois a gente vai estar finalizando o botão. Fiz todas as folhas da mesma forma que eu ensinei pra vocês. Agora, a gente vai estar fazendo a pintura da máquina, que eu já pintei uma das flores, né? Um dos lírios, mas a gente vai fazer a pintura da máquina agora, tá bom? Vamos fazer essa partezinha aqui, tá? Eu vou fazer ela dourada, mas você pode fazer da cor que você quiser, tá? Vou usar o branco. Onde que eu vou usar o branco? Ó, vou usar aqui, ó, nesse
nessa partezinha, tá? Vou usar aqui um pouquinho da minha misturinha pra esse branco não ficar muito seco aqui. Branco. Nessa parte da frente aqui, ó, em cima, eu também coloco um pouquinho. Tá? Aqui também. Um pouquinho do branco. Limpo o pincel. Vou trabalhar com um tom intermediário, que é o ocre ouro. Se não tiver o ocre ouro, pode ser o amarelo bebê. Ó. Eu vou deixar o pontinho de luz aqui. Tá bom? Então, eu venho de cá, ó. E de cá também. Ó. Trabalho com a pincelada pra lá e pra cá. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Porque muito das máquinas tem dourado. Depois disso, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Se não quiser colocar cerâmica, a gente pode colocar outro tom, tá? Como caramelo, ó. E eu puxo. Movimento pra lá e pra cá de vai e vem, ó. Sem cobrir o branco. Limpo o meu pincel. Pra tirar o excesso de tinta. E agora eu vou vir, ó. Dando aquela esfumadinha, tá? Vai ficar bem mais envelhecido, tá bom? Se você quiser mais brilhante, usa o ocre, tá? Ocre não. Desculpa, gente. Usa o amarelo ouro, tá? E agora eu vou vir com sépia. Ó. Com sépias eu venho dando aqui, ó, os acabamentos. Esse tom que eu vou fazer aqui, ó, é um ouro bem envelhecido, quase bronze, ó. Tá? Venho aqui na parte de cima também, ó, vou colocar o sépia. Eu deixei pouquinho espaço pra colocar o sépia, ó. Puxo pra cima do... Aqui também, a gente vai estar colocando um pouquinho do sépia, ó. Ó, que eu vou preencher com amarelo ocre ouro. Ó, depois que eu preenchi, aí eu vou vir com cerâmica, ó. Lembra que eu falei que o cerâmico, ele é bem mais... Ele é bem escuro, tem que tomar cuidado com ele. Ó, venho aqui, ó, fazendo um contorninho, mas eu levo essa corzinha aqui pra dentro. Com a mão bem pezinha, tinta de um lado só, tô usando o Condor 421, tá bom? Ó. Vou intensificar aqui, por quê? Porque eu vi que eu posso deixar isso aqui um pouco mais para o tom de bronze, ó. Eu volto um pouquinho do sépia, o sépia vai fazer o envelhecido, né? O envelhecido aqui que dá o tom bem mais envelhecido aqui nesse ponto, tá bom? Então, feito isso, nós vamos passar para esse outro lado aqui, ó. Para esse aqui, tá? Aí aqui, eu vou trabalhar com um pincel maior para me conseguir mais agilidade aqui no preenchimento. E aí, eu vou trabalhar o seguinte, ó. Nessa bordinha aqui, ó, nessa voltinha, aqui também na voltinha vai ser mais claro, e aqui também na parte central. Tá? É só vocês observarem onde eu vou colocar, que vai dar pra vocês entenderem. Tá? Branco, então eu venho aqui, ó.
branco, ó, coloco, puxo, tá? Venho aqui, ó, nessa parte central aqui, ó, coloco aqui, ó, faço a bordinha lá com carinho, espalho pra lá e pra cá, sem fazer uma linha muito reta, ó. Esfumando principalmente as pontas, tá? Venho aqui também, ó. Trabalho as bordas. Depois que eu trabalhei as bordas, eu vou lavar o meu pincel pra tirar o branco. E eu venho com o ocre, ó. Ó. E eu vou colocar aqui, ó, entre esses, as duas manchas de branco que eu fiz, ó. Ocre, ouro. Quem não quiser pode fazer com amarelo, como eu falei. Aí, em vez de ter um tom, um bronze assim, levemente bronze, você vai ter um dourado. Tá bom? Ó, venho na parte de cima entre as duas manchas, ó, observe que eu vou esfumando, ó, em cima do branco, sem tampá-lo todo. Tá? Vem aqui no cantinho, ó, com o ocre ouro, ó, vou preenchendo, ó. E deixo o meu pontinho de luz lá. Tá bom? E aí, a gente vai partir para as outras cores. A gente vai fazendo assim, tá? Venho aqui, ó, coloco aqui, ó, assim, com pincelada, ó, de lado, com movimento de vai e vem, ó, eu vou espalhando essa tinta, ó, na parte central e depois nas bordas. Aí eu já vou entrando, ó, bem, chegando mais próximo do branco, e sem cobrir todo o amarelo. Aqui também, ó. Tá? Vou pegar mais um pouquinho. Agora é importante, talvez, até trocar de pincel, por quê? Porque esse espacinho aqui, ó, ele é bem pequeno, ó. Eu vou colocar, ó, e vou puxar lá pra cima. Certo? Aí, eu vou pegar o sépia pra gente escurecer, tá? Ó, o sépia eu vou colocar aqui e aqui também. Aí, a quantidade você determina, tá bom? Ó, eu não quero colocar demais, mas também... Olha, movimento o pincel pra lá e pra cá. Eu vou pegar um pincel menor agora. Vou pegar um pouquinho do sépia e eu vou vir bem aqui, ó. Nessa parte de baixo, ó. Colocando. Venho aqui também, ó, bem de ladinho do pincel. Dou aquela mescladinha, ó. Com tinta de um lado só, ó. Eu vou fazer quase como se fosse um contorno nessa parte de dentro. Ó, posso aqui, ó, já unir aqui, ó, e dar uma intensificadinha aqui, ó. Tá bom? E aí, ó, com o mesmo pincel Condor 421, gente, eu tô usando o número 8. Eu vou fazer aqui, ó, vou pegar a tinta de um lado só. E eu vou fazer um contorninho também, ó. Nessa parte de fora, ó.
Nesses 2 pontos eu esfumo um pouquinho pra dentro, ó. Eu volto bem em cima da linha que eu acabei de fazer, ó, e eu dou uma esfumada, tá? Bem de leve. Tá bom, pessoal? Aí depois eu vou corrigir a borda aqui, porque eu tô muito longe. Tô muito longe da pintura, porque a câmera tá bem em cima de mim. Depois eu vou corrigir essa bordinha aqui, ó. Eu tenho que chegar bem pertinho pra me olhar bem em cima direitinho, tá? Então, vamos lá, ó. Essa parte aqui, ó, vou fazer preta, essa parte toda preta. E só aqui que eu vou fazer um pouco dourado, tá? Então, vai ser bem aqui, ó. Tem um... Esse aqui é mais do que dourado, é um cobre. Ó. Vou pegar o caramelo, ó. Depois você vem com a isca de sépia, coloca aqui na parte de baixo, ó. Certo? Aqui, amoras, ó, aqui a gente vai dar continuidade pintando tudo de preto, tá? Aqui, gente, não tem muito segredo, não precisa nem de eu gravar, ó. Vai pegar um pincelzinho menor pra fazer os acabamentos, ó. Aqui pode preencher tudo, depois eu mostro pra vocês como fazer a divisão aqui, tá? Ah, já que eu não quero colocar preto, quero colocar esse tom de bronze, pode fazer, gente. Ó. Vou preencher pra cá tudo. E essas partezinhas aqui também, ó. Tá? Pincelzinho e pezinho. Ó, e aqui vocês fazem, tá? É só obedecer a curvatura, ó, dessas linhas, ó. Faz as linhas primeiro antes de preencher aqui, tá? Que assim vocês podem usar o pincel assim de lado, ó. Se passar pra lá não tem problema também. Você vai cobrir tudo de preto, né? Ó, tá? Agora é só preencher essa parte toda aqui, ó. Ó, preenchi, vamos aguardar secar um pouquinho pra gente poder dar uma iluminada dividindo as pecinhas, tá? Eu venho aqui também, ó, vou preencher. A máquina você já sabe, né? A gente vai preencher ela toda, vamos deixar só essa parte aqui, ó, sem preencher, tá? O restante a gente vai preencher tudo de preto. Ó, capricha bem no preenchimento para a fibra ficar bem preenchida, tá bom? Pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Deixa eu só tirar essa tinta daqui, ó. Tá ficando assim a nossa máquina, tá? Eu já quero que você deixe um like aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Temos muito conteúdo, tá? Muitos vídeos aqui no canal. Você vai encontrar um conteúdo bem bacana, bem diversificado, com videoaulas, pintura em tecido e artesanato do modo geral, tá bom? Então, está aqui a parte 1. Na parte 2, a gente vai dar continuidade, tá bom? Amanhã eu vou estar postando a parte 2, tá? Então, o que eu vou fazer agora nesse momento é fazer o preenchimento, ó, de toda essa área aqui de preto. Vou deixar apenas esse detalhe aqui, ó, sem preencher, tá bom? Então, vocês façam isso aí e amanhã a gente dá continuidade na nossa videoaula, tá bom?